Vamos voltar a falar sobre a morte do Stan Lee, um dos maiores nomes da indústria de quadrinhos. Ele criou personagens como o Homem-Aranha, o Incrível Hulk, o X-Men. Morreu aos 95 anos. A Carolina Cimenti, em Nova York, tem outras informações pra gente. Carol, boa tarde para você. Como é que está sendo a repercussão por aí da morte dele? Repercussão enorme, Cris. Não podia ser diferente, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Todos os jornais americanos, todos os canais de televisão por aqui estão falando nisso. O Stan Lee, como a Cris disse, tinha 95 anos. Ele passou mal hoje pela manhã em casa, em Hollywood, na cidade de Los Angeles. Foi socorrido, chamaram uma ambulância, foi levado para o hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, mas não resistiu, acabou morrendo. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a gente sabe que ele teve vários problemas de saúde no último ano, né? Teve até uma grave pneumonia que chegou a deixar os fãs dele muito preocupados no início do ano, mas o próprio Stan Lee, naquele período, em fevereiro, postou um vídeo nas redes sociais, na época, mostrando que estava melhorando, que já estava melhor, ou seja, que ia continuar trabalhando. O Stan Lee, ele virou, junto com os personagens dele, um personagem muito importante, uma pessoa muito importante na ficção americana e no mundo todo, né? Ele criou os gibis da Marvel em 61, quer dizer, muito tempo atrás, com um amigo dele, o Jack Kirby. O primeiro quadrinho foi uma história do Quarteto Fantástico e ele foi também a fonte criadora por trás dos principais super-heróis da Marvel Comics durante a vida dele. Foi ele quem criou personagens como Homem-Aranha, Pantera Negra, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro, que entre eles talvez seja o meu preferido, os Vingadores, também o Deadpool, né? Mais recentemente o Deadpool, que é um herói cheio de uma índole meio confusa, é um herói que tá longe de ser perfeito, ele tem um caráter bastante imperfeito, que é o que diferencia, inclusive, os heróis da Marvel dos outros super-heróis que tendem a ter aquela índole perfeita, que tendem a ser aqueles heróis incorrigíveis, como, por exemplo, o Super-Homem, que é um dos grandes concorrentes dos heróis da Marvel, que é da DC Comics. Então, o Stan Lee tem os heróis criados por ele têm esse caráter mais humano, né, digamos assim. Inclusive um super-herói que é humano, que é o Homem de Ferro, que é um homem que com a inteligência cria os seus superpoderes, desenvolve os seus superpoderes ligado a computadores, ligado a máquinas, um coração falso, né, um coração de ferro, e por isso ele acaba se transformando num super-herói, mas com todas as falhas de um homem, de um ser humano. O Stan Lee também tem uma outra característica muito importante que a gente não pode deixar de mencionar. Ele apareceu camuflado em vários dos filmes dele, possivelmente em todos os filmes dele. Ele sempre fazia uma ponta, geralmente sem falas, como figurante, mas era uma curiosidade, né, Cris? Que todos os fãs dele ficavam esperando para encontrar no filme aquele momento em que o Stan Lee aparecesse e para dizer, tá ali ele, tá ali ele. Às vezes eram poucos segundos. Então agora, com certeza, a gente vai ver uma quantidade enorme de homenagens a ele. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Boa lembrança, ele sempre camuflado ali nos filmes, né? Carol, obrigada, viu, pelas suas informações. Eu vou conversar agora com um repórter do site G1, César Soto, exatamente sobre a importância do Stan Lee para o mundo dos quadrinhos. César, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Talvez um dos nomes mais importantes para o mundo dos quadrinhos hoje, né? Olha, acho que se tem um nome que seja lembrado nos quadrinhos no mundo inteiro, é o Stan Lee. Alguém que, com 95 anos, ainda assim estava muito participante, não tanto criativo. Ele tinha ali a sua empresa, além da Marvel, onde ele continuava criando personagens, mas sem tanta relevância quanto os seus personagens clássicos. Mas também criou vários muito clássicos, né? Sim, e não, acho que ele nem precisava mais, né? Ele nunca esteve tão popular exatamente agora por causa da popularização da Marvel e de seus personagens nos cinemas, né? Então, ele criou Homem-Aranha, que é acho que o personagem de quadrinhos mais popular do mundo, criou o Quarteto Fantástico, o X-Men. Então, assim, mais do que nunca, ele está super dentro, super popular, ainda muito ativo até nas redes sociais. Ele brincava muito nas redes sociais, ali com a expressão dele, o Excelsior. Enfim, um nome muito importante para os quadrinhos e que, assim, realmente é uma perda muito grande pro mercado dos quadrinhos em geral.
Porque era isso, era uma figura muito querida, ainda muito participativo e que tem um passado grande demais, né? Assim, umas criações muito importantes para o mundo e que revolucionou mesmo os quadrinhos como eles eram feitos, né? Antigamente a DC Comics era a mais importante, foi responsável até por revitalizar um pouco o gênero de super-heróis nos anos 50, mas foi ele, com a criação de personagens como Quarteto Fantástico em 61, Homem-Aranha em 62, X-Men em 63, que tornou o quadrinho um pouco mais maduro, um pouco mais voltado para esse público mais velho e com personagens mais complexos, com problemas humanos. Então, assim, né, o Super-Homem é Deus, basicamente, o Batman é um multimilionário que é dono de tudo, e o Homem-Aranha era um adolescente que tinha que lidar com os problemas do colégio e enfrentar seus vilões. Então, ele criou... Colégio, namorada, exatamente. Ou então, os X-Men, por exemplo, que era uma forma de debater os movimentos dos direitos civis americanos, né? A relação de negros lutando pelos seus direitos. Os X-Men, mutantes também, muito odiados, sofrendo muito preconceito da humanidade. Então, era isso, assim, ele... É difícil você falar esse tipo de coisa sobre uma forma de arte, né? Mas o Stan Lee foi o responsável por mudar como a gente via os quadrinhos naquela época e, sim, carregou a Marvel, que era uma das duas principais editoras dos Estados Unidos, durante muitos anos, até ali os anos 90, né? Então, assim, é realmente uma perda muito grande. Sem dúvida nenhuma, cada um tem seu preferido, né? Qual é o seu preferido, rapidinho, pra gente acabar? O Homem-Aranha. Eu também. Pra mim é imbatível. César, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, vai fazer falta.